Olá, boa noite a todos vocês. Mais uma vez, é com muita alegria de podermos estar aqui reunidos nesta noite, na presença de Deus, para que juntos nós venhamos a participar dessa casa de paz, onde é um momento precioso de palavra, de oração, momento que nos traz a certeza cada vez mais da vitória. E eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de todos vocês, agradecer a Deus pela família de vocês, por esta noite nós estarmos reunidos aqui no nome do Senhor, para que juntos venhamos a meditar na palavra do Senhor, nos alimentarmos daquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Gostaria de pedir a todos vocês que abrisse uma sala de vídeo, que compartilhasse essa mensagem com as outras pessoas. Já chegou aqui a Rayane, Dona Edi, Deus abençoe vocês, a Rosângela, Paulo César, Paulo Santos, Pastor Marcos, Pastor Gilberto. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, nesta noite, em nome de Jesus. Abra uma sala de vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas. Agora é hora de evangelizar, meus irmãos, evangelizar as famílias, as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E que Deus desde já venha abençoar a cada um de vocês para a glória do Senhor. Como vocês estão? Estão todos bem nesse momento de pandemia, onde nós estamos em casa, né? Estamos em casa fazendo conforme as orientações, mas eu creio que todos estão bem. A nossa igreja lá no Porto da Pedra, ela está aberta na quarta-feira, no domingo, para prestar o atendimento. Os cultos estão sendo gravados lá online, mas nós pastores estamos lá juntos para que prestar atendimento a todos vocês, oração, e que Deus venha abençoar cada dia que passa mais e mais a vocês. Desde já, boa noite a todos. Mateus, que Deus abençoe a sua vida, Mateus. Abençoa a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. A meditação da nossa palavra de hoje vai ser uma meditação sobre fidelidade, meus irmãos. Manter-se fiel a Deus em meio a tantas situações, qualquer tipo de situação. Manter-se fiel ao Senhor cada vez mais. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade. A fidelidade é uma das características do Senhor. Deus é fiel. A palavra dele diz que mesmo se nós mantêssemos ou sejamos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel. E hoje eu quero meditar junto com vocês. Estava meditando sobre a palavra de Deus, falar sobre fidelidade. A fidelidade, meus irmãos, Deus expressa sua fidelidade para conosco, mas também Deus espera de nós, homens e mulheres de Deus, que nós sejamos fiéis a Ele também, demonstrar nossa fidelidade ao Senhor. A fidelidade não é só apenas falar, a fidelidade é demonstrar que nós somos fiéis. Boa noite, Dona Glória, Deus abençoe a senhora. Gabriel, Deus abençoe você também, Gabriel. Deus abençoe a sua casa, a sua família, de vocês, em nome de Jesus. Como eu estava falando sobre fidelidade, a fidelidade, Deus ele espera que nós expressamos a nossa fidelidade, demonstramos que nós somos fiéis a Ele, independente de qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Quantos homens de Deus se permaneceram fiéis? Quantos homens, mulheres, a Bíblia relata, que permaneceram fiéis a Deus do princípio até o final, de toda a sua caminhada. E hoje eu quero meditar junto com vocês sobre isso. E a nossa meditação vai ser lá no livro de Daniel. Mas antes eu quero dar uma introdução. Não vai ser Daniel capítulo 1, mas no capítulo 1 de Daniel, meus irmãos, Daniel, quando foi levado cativo junto com seus amigos, Daniel colocou no seu coração, ele tomou uma decisão pessoal. Qual foi a decisão que Daniel tomou? No capítulo 1, no versículo 8 e 9 de Daniel, diz que Daniel se assentou no seu coração. Ou seja, ele tomou uma decisão de não se contaminar. Ele tomou a decisão de não se contaminar com o manjar do rei e permanecer fiel a Deus, permanecer íntegro, leal a Deus.
A lealdade é estarmos, ou seja, respeitar os princípios de Deus, respeitar as ordenanças de Deus, a palavra de Deus. Isso é lealdade. E que vale a pena ser fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. Então Daniel colocou no seu coração de não se contaminar. Ô dona Andréia, que Deus abençoe a senhora. Dona Alda, Deus abençoe vocês cada vez mais em nome de Jesus. Então Daniel, ele colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Desde o início Daniel teve essa decisão, e foi uma decisão pessoal, uma decisão de permanecer fiel, íntegro, a sua lealdade a Deus. E no decorrer da caminhada de Daniel, nós sabemos a vida de Daniel, mas o versículo que eu quero meditar junto com a igreja do Senhor é lá no capítulo Daniel, capítulo 6. Abra, por favor, sua Bíblia Sagrada em Daniel, capítulo 6. Nós vamos falar sobre fidelidade. Daniel, em toda a sua caminhada, permaneceu fiel. Como eu falei lá no começo de Daniel, quando ele chegou à Babilônia, quando se estabeleceu lá, a primeira atitude que Daniel tomou foi o que, igreja? Foi não se contaminar com os manjares do rei. Tomou essa decisão no seu coração. E no versículo 9 de Daniel, capítulo 1, Daniel, Deus deu graça a ele. Deu graça, Deus o abençoou pela fidelidade de Daniel. Aqui no capítulo 6 de Daniel, foi um outro acontecimento que aconteceu e que eu quero meditar, que você é muito conhecido, meus irmãos, é muito conhecido, mas a nossa mensagem hoje vai ser permanecer fiel, fidelidade a Deus. Não, fidelidade a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, acima da pandemia que nós estamos vivendo, acima das situações que nós estamos falando. E quando nós falamos sobre fidelidade, muitas das vezes nós pensamos que é só ser fiel nas contribuições, no dízimos e nas ofertas. Também, ser fiel nos dízimos e nas ofertas também, mas também em outras áreas da nossa vida. Ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida. E diz assim no versículo 1 da nossa meditação de Daniel capítulo 6. Vamos ler do 6 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o seu reino, todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, olha o que diz no versículo 3, meus irmãos, medita nisso. O mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Havia um espírito excelente em Daniel. Havia algo na vida de Daniel diferente. Daniel era diferente das outras pessoas, porque Daniel era fiel a Deus, porque Daniel mantinha sua fidelidade ao Senhor. Marco Antônio, Deus abençoe, meu amigo. E diz assim: e o rei pensar constituí-lo sobre todo o reino. Pensava abençoar ele sobre todo o reino. No verso 4, que começa a nossa mensagem, permanecer firme. Firme na fidelidade ao Senhor. Diz assim: então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o que, igreja? Fiel, diga fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. E olha o que diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha o que os homens declararam. Os homens que estavam invejando, que começaram a invejar Daniel, por Daniel se destacar dos outros, gerou inveja sobre aqueles homens que estavam juntos com Daniel. Não tinham motivo, aqueles homens que iriam trabalhar junto com Daniel, não teria motivo para eles invejar, mas eles invejaram que o rei pensava em constituir Daniel. Mas o que o rei via em Daniel? Via Daniel um homem íntegro, leal, fiel.
mas Daniel era fiel não só ao rei terreno, mas principalmente ao Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos manter, a nossa fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus. Aqui Daniel, os homens declararam no versículo 5, olha o que eles declararam no verso 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos. Olha só como Daniel se destacava das pessoas. Não, Daniel não era melhor do que ninguém, porém Daniel, ele permaneceu do início até o fim fiel. Meus irmãos, em nome de Jesus, permaneça fiel a Deus, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa que você venha passar, qualquer desafio, qualquer provação, qualquer coisa que você venha enfrentar, meus irmãos, em nome de Jesus, permaneça fiel a Deus, permaneça a fidelidade no Senhor, que Deus vai te honrar em nome de Jesus, mesmo se as circunstâncias te mostrar algo contrário, mesmo se os desafios vierem, mesmo se as coisas te mostrar totalmente o contrário. Daniel, ele permaneceu fiel desde o início. Lá no início você viu que ele decidiu, já colocou no seu coração não se contaminar. Então ele não se contaminou, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu o que? Leal a Deus. E aqui não foi diferente. Aqui Daniel estava constituído a um cargo mais excelente, porque o rei já pensava em abençoar cada vez mais ele. Porém, da parte do inimigo, ou seja, as pessoas que não queriam ver o bem de Daniel, as pessoas que o invejaram, tentaram minar a fé de Daniel, tentaram achar alguma coisa em Daniel, mas aqueles declararam, nunca acharemos. Olha só o que estavam declarando, olha a declaração desses homens, nunca acharemos, a não ser nós procurarmos na lei do seu Deus. Então o que eles fizeram? Nós já sabemos essa parte. O que eles fizeram, meus irmãos? O que eles fizeram? Eles foram até o rei e falaram para o rei, durante 30 dias o rei fazia um edito que ninguém poderia adorar o seu Deus durante esse período. E o rei selou com seu anel, não poderia revogar, não poderia voltar atrás. Mas quem é fiel a Deus desde o início e tem essa certeza, permanece fiel para todo sempre em nome de Jesus. E demonstra sua fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus, meu irmão, é demonstrada através de atitudes, através de ações. Nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos, como temos ouvido a palavra de Deus essa semana toda, que nós temos que tomar uma posição como filho de Deus. Uma posição como filho de Deus é uma posição de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, em o nome de Jesus Cristo. A fidelidade faz parte da caminhada cristã e Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Você que está ouvindo essa live, você que está ouvindo esse momento, que abriu essa sala de vídeo, você que está compartilhando junto conosco, meus irmãos, em nome de Jesus, permaneça fiel ao Senhor. Não abra mão da tua fidelidade. Não abra mão da tua fidelidade a Deus. E em hipótese alguma, aqui Daniel, ele seria injustiçado. Porém, como eu volto a dizer novamente, quem é fiel permanece sempre fiel, e Daniel permaneceu, porque no versículo 10, quando Daniel soube que o edito do rei o rei tinha selado com o seu anel, olha o que Daniel fez, olha a atitude de Daniel, olha a atitude de ser uma pessoa fiel, manter-se a sua fidelidade a Deus. No verso 10 diz assim a palavra do nosso Senhor, de Daniel 6, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não mudou a sua postura. Quem é fiel permanece para sempre, em nome de Jesus fiel. Permaneça, meu irmão, em nome de Jesus. Permaneça fiel a Deus, a tua fidelidade ao Senhor, a tua integridade, a tua lealdade ao Senhor. Sabe, eu estava meditando nesta tarde sobre fidelidade. E pode ter algumas pessoas que podem até pensar assim, meu irmão, porque os homens de Deus no passado, antigamente, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, passaram por muitas lutas, muitas dificuldades, e porque Deus, ele permitiu que os homens passassem por tantas situações assim, como o apóstolo Paulo, como o próprio Daniel, como Davi, como Abraão, como os homens de Deus
que tinham um compromisso com Deus. Por quê? Passaram por tantas coisas, mas eles se manteram fiel para mostrar para as outras pessoas que é possível vencer em nome de Jesus, meus irmãos. Daniel, Deus, ou seja, esses 4 jovens, não foi só Daniel, foram 4 jovens que colocaram no seu coração de não se contaminar, de permanecer firme e fiel. Você conhece já a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles 3 também passaram por uma provação, mas permaneceram firmes. Deus os exaltou. E depois chegou a vez do Daniel. Nesse momento aqui chegou a vez de Daniel manter-se firme, permanecer firme em nome de Jesus. Permaneça firme, meus irmãos. Para a glória de Deus é possível. Aqui Deus exaltou Daniel. Por quê? Porque Daniel permaneceu firme. Daniel no verso 10, como eu já te falei, Daniel quando Daniel ouviu o edito do rei, as pessoas falarem com Daniel, ou seja, o edito do rei, o rei assinou perante 30 dias. Um abraço para a dona Fátima do Mutuar. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Que Deus abençoe, dona Fátima. Um abraço para a senhora, para todo lá no Mutuar, em nome de Jesus. Como Deus, Daniel não soube o edito, mas ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Ele continuou permanecendo fiel e firme naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Meus irmãos, quando nós somos assim, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, quando nós somos fiéis a Deus, acima de qualquer circunstância, de permanecermos firmes, leais a Deus, acima de tudo, meus irmãos, Deus nos honra para a glória do Senhor. Mas também não quer dizer que nós não passamos por momentos difíceis. Daniel aqui nesse momento, ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, como ele fazia sempre, ele fez, continuou fazendo. Porém, aqueles homens que o invejaram, que queriam pegar Daniel em algum delito para punir Daniel, para prejudicar Daniel, eles foram até o rei. Eles viram Daniel praticando o que ele sempre praticava e foram até o rei. Então o rei não pôde voltar atrás na decisão que ele tomou. A sentença era o quê? Se pegasse alguém adorando outro Deus, orando a outro Deus, fazia o que, igreja? Fazia com que seria jogado na cova dos leões. Então Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Daniel permaneceu firme, acreditando e confiando no Senhor. A fidelidade é isso, meus irmãos. A fidelidade não é só falar que eu sou fiel a Deus. A fidelidade é demonstrar sua fidelidade ao Senhor. É momento de você demonstrar através de atitudes. Através de atitudes que você é fiel a Deus. Daniel demonstrou, mesmo passando por aquilo que ele estava enfrentando, ele demonstrou a fidelidade. E olha o que acontece, meus irmãos, quando nós somos leais a Deus, fiéis a Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Quando nós somos fiéis ao Senhor em todos os momentos, Deus nos honra. Nos honra, meus irmãos, em nome de Jesus. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas, pela manhã seguinte, diz aqui no verso 19 de Daniel 6. E pela manhã cedo, se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Olha o rei falando, a palavra de Deus dizendo que o rei, com a voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha só o que o rei falou. Será que o seu Deus, Daniel, pode te livrar da cova dos leões? E olha o que Daniel diz no verso 23, meu irmão. Daniel já está dentro da cova dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também
contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel não era só fiel a Deus. Quem é fiel a Deus é fiel em todas as áreas da vida, meus irmãos. Quem é fiel a Deus demonstra que é fiel em todas as áreas, e as pessoas veem a nossa fidelidade ao Senhor, e as pessoas conhecem Deus através de mim e de você. As pessoas vão conhecer Deus como? Às vezes a gente ora pedindo: Deus, que o meu familiar venha conhecer o Senhor, que a minha família venha conhecer o Deus vivo que nós servimos. Ele vai conhecer através da nossa fidelidade, através da nossa lealdade, através do nosso caráter, das nossas atitudes que nós tomamos. As pessoas vão enxergar Deus na sua vida em nome de Jesus. Aleluia! É através de nós, através das nossas atitudes, que Deus vai se manifestar, que as pessoas vão enxergar. O rei, naquele momento, o rei se alegrou. Se você continuar lendo, o rei se alegrou. E olha o que o rei falou depois, aí mesmo em Daniel capítulo 6, no versículo 25. Olha só. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente diferentes de línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Olha o rei falando. Diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Diga glória a Deus. Esse é o mesmo Deus que você serve. É o mesmo Deus que estava lá com Daniel na cova dos leões. É o mesmo Deus que fechou a boca dos leões. É o mesmo Deus que abençoou Daniel e fez as outras pessoas enxergarem esse Deus vivo. E o rei a declarar isso, que todos tremam. E olha o que o rei falou: e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Aleluia, meus irmãos. Deus quer se mostrar através de você. Deus quer se mostrar através de você. Você está me entendendo? Está me ouvindo? Deus quer se mostrar através de nós, meus irmãos. Permaneça fiel em nome de Jesus. Está vivendo um momento difícil de pandemia? Estamos passando por um momento delicado? Estamos. Mas a nossa fidelidade a Deus tem que permanecer acima de todas as coisas. Daniel, acima de tudo, permaneceu fiel a Deus. E diz assim, continue lendo o versículo, por favor. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Olha o que o rei estava declarando. Ele é o Deus vivo, para sempre permanente, e o seu reino não pode destruir. Olha só, e o seu domínio é até o fim, meu irmão. Aqui quem está falando é o rei Dário, falando através da vida, ou seja, através da atitude de Daniel. Ele viu Deus agindo através da vida de Daniel. E diz assim, no versículo 27, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ele prosperou. Quem é fiel a Deus, quem permanece firme e fiel a Deus, Deus faz prosperar em nome de Jesus. Em meio ao deserto, em meio às circunstâncias, em meio à situação até mesmo contrária. Meus irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus. Como eu falei para vocês que eu estava meditando nessa passagem. Então, quatro homens que foram levados cativos, jovens ainda. Você sabe quem é? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, foram levados cativos também junto com outros jovens para a Babilônia. Mas esses jovens colocaram no seu coração de não se contaminar, mas se manter puro, fiéis ao Senhor. E aqueles homens passaram por momentos também de provação. Passaram por momentos quando eles estavam, Nabucodonosor, você já conhece a história. Nabucodonosor fez aquela estátua e mandou se prostrar. Meus irmãos, quantos homens e mulheres de Deus hoje têm se prostrado diante das lutas, das adversidades, das situações? E olha que o decreto de Nabucodonosor na época foi uma imposição. Ele falou assim: se vocês
Quem não, quando ouvir os sons dos instrumentos e não obedecer, será lançado no forno, na fornalha. Aquilo ali, meus irmãos, era uma imposição. Foi um decreto, uma imposição. Ele estava impondo. Ele falou, ó, vocês vão ser punidos. Quem não fizer vai ser punido. Mas aqueles jovens tomaram uma decisão no seu coração de não se contaminar e permaneceram firmes no Deus vivo. E o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu com eles? Quando o rei mandou jogar lá dentro da fornalha, ele jogou 3, e aqueles homens que pegaram aqueles homens e jogaram dentro da fornalha, eles que estavam do lado de fora, a fornalha estava tão aquecida, que aqueles homens morreram do lado de fora. Mas quando o rei olhou lá para dentro, ele viu 4 homens, meus irmãos, ele viu 4, ele disse assim, não foram 3 que nós jogamos? Os homens falaram, foram 3, mas como é que eu estou vendo 4? 4 representavam o Senhor, estava lá dentro da fornalha. Meu irmão, em nome de Jesus, você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida, eu não sei qual é, pode estar passando por uma situação muito delicada, mas uma coisa eu tenho certeza, se você permanecer fiel a Deus, em nome de Jesus Cristo, permanecer fiel ao Senhor, em integridade e lealdade a Deus, nos princípios, nos mandamentos, nas ordenanças de Deus, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Aleluia. Eu posso ver aí de vocês um glória a Deus? Deus seja louvado, Dona Alda. Deus seja louvado, Beatriz, minha filha. Deus seja louvado em todas as áreas da nossa vida. E ali naquele momento onde Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha, ali tinha muitos homens e mulheres de Deus, meus irmãos. Porque a ordem foi para todos. A ordem foi para todos. Todas aquelas pessoas que estavam lá, a ordenança foi para todos eles. Mas eles permaneceram fiéis. Que hoje, eu e você não, só hoje não, em toda a nossa caminhada cristã com o Senhor, permanecemos fiéis. Não é, Rosângela? Glória a Deus. Glória a Deus, Dona Adriana. Glória a Deus. Amém? A fidelidade faz com que Deus venha nos abençoar. Abençoou a Daniel. Abençoou a Daniel. Fez o rei reconhecer. Fez o rei reconhecer verdadeiramente quem era o Deus vivo. Não é, Gabriel? Glória a Deus. Glória a Deus, Dias Bueno. Deus abençoe vocês mais. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoou eles pela fidelidade deles. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Medita mais nessa passagem. E tantos outros homens foram fiéis a Deus. Não só esses homens, mas outros homens foram fiéis a Deus e Deus honrou, Deus abençoou. Deus, Ele quer uma coisa de mim e de você, meus irmãos, que nós permanecermos fiéis e demonstramos a nossa fidelidade. A nossa fidelidade não é só demonstrada em palavras, não é só em palavras, é em atitudes. Atitudes que vão demonstrar que nós somos fiéis ao Senhor. E eu tenho certeza que vocês são fiéis a Deus. Eu tenho certeza que vocês são homens e mulheres de Deus fiéis. Então permaneça firme e fiel ao Senhor em nome de Jesus. Toma uma posição, meu irmão, como filho, filha de Deus. Tome uma posição, a questão de posicionamento. Veja que Daniel, ele se posicionou, meu irmão. Me desculpa falar, eu posso falar, mas tem pessoas que estão sofrendo, estão passando por momentos difíceis, me desculpa falar, porque não tem se posicionado como tinha que se posicionar. Daniel mesmo, quando Daniel chegou naquela situação, numa terra que era diferente, os costumes, a cultura, tudo diferente, cultuavam deuses pagãos. Quando Daniel chegou lá, a primeira coisa que eles fizeram foi tomar uma posição. Uma posição, é questão pessoal, é de cada um. Eu não posso tomar uma decisão por vocês não podem tomar uma decisão por mim. Nós temos que tomar a decisão, é pessoal. Eu não quero mais me contaminar com isso, e hoje isso acaba em nome de Jesus. Eu não vou permitir que situação nenhuma me domine, eu vou me manter fiel a Deus, e eu tomo uma decisão hoje, segundo a palavra de Deus que diz ao meu respeito.
Toma uma decisão em nome de Jesus. Não deixe mais, não fique mais aprisionado. Seja fiel a Deus. Olha só que Rosângela está falando. Oração mais atitude é igual a vitória. Diga glória a Deus, meu irmão. Oração mais atitude. Olha só, não adianta orar. Ela falou bem. Não adianta orar somente. A oração tem que ser acompanhada com atitude. Se eu orar assim, Senhor, me abençoa nessa área, assim. Se eu não for procurar, como é que eu vou ver Deus na minha vida? Como é que eu vou ver Deus agindo? Eu quero dar um exemplo de vocês, um exemplo de Eliseu. Eliseu, quando ele estava na borda do Jordão, ele e Elias, ele falou que Elias falou assim, me pede o que queres. Eles atravessaram o Jordão, certo? Elias estendeu o seu manto, feriu as águas, o Jordão abriu, atravessaram os dois. Ele fala assim, me pede aí agora. E ele falou o quê? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Então Elias falou o quê para ele? Coisa difícil você me pediu. Agora, se você me ver partir, aí será feito. Então o que aconteceu? Eliseu ficou firme ali junto com Elias, não saiu de perto de Elias, não saiu de perto de Elias de jeito nenhum. E Eliseu viu Elias sendo elevado. A palavra de Deus diz, porém, quando a capa de Elias caiu, quando Eliseu voltou, o Jordão estava no mesmo lugar e as águas estavam normais. E o que Eliseu fez? Tomou a capa de Elias e ele falou o quê? Onde está o Deus de Elias? E feriu as águas. Ou seja, se ele não toma atitude, se ele apenas fala e não tivesse tomado atitude de ferir as águas, como seria? Aquilo que a Rosângela falou, oração mais atitude é igual a vitória. Ele feriu as águas e ele declarou, onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Ou seja, qual foi a resposta de Deus? Eu estou aqui contigo. Então daí em diante começou o ministério de Eliseu. Meus irmãos, fidelidade ao Senhor. Eu espero que você entendeu a palavra que Deus falou conosco hoje. Eu espero que você entenda o que o Senhor falou conosco. Fidelidade. Permaneça firme. Firme em todas as áreas, meus irmãos. Em todas as áreas permaneça firme. A tua fidelidade tem que ser demonstrada. Expressa a sua fidelidade ao Senhor. E o restante deixa com Deus. Descansa nele. O mais ele o fará em nome de Jesus. Você que toma posse dessa palavra, agora eu gostaria de orar por vocês em nome de Jesus. Você que entendeu essa mensagem, eu gostaria de orar por vocês, meus irmãos. Estamos vivendo um dia que nós estamos sendo provados por Deus. Mundialmente. O mundo está vivendo dias de provações. E a fidelidade ao Senhor. Deus quer que nós demonstramos a nossa fidelidade a Ele mais e mais. Eu sei que vocês é fiel. Eu sei. Mas Deus espera uma atitude nossa. Que a vitória já é sua em nome de Jesus. Momento de oração agora. Curve a sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, pela tua fidelidade para conosco, Senhor. Pois a tua palavra, ela declara que se nós formos infiéis, o Senhor permanece para todo sempre fiel. Mas, meu Deus, o Senhor não quer que nós sejamos infiéis. A vontade do Senhor é que seus filhos, meu Deus, venham tomar uma atitude de ser fiel a Ti, de fidelidade, de honrar o Senhor acima de todas as coisas. E essas pessoas, meu Deus, que têm ouvido essas lives, essas pessoas que têm meditado na palavra, buscado a direção do Senhor, eu creio em nome de Jesus que elas, Senhor, estão, meu Deus, firmes e fiéis, constantes na tua palavra. Mas se tem alguma pessoa, meu Deus, passando por um momento de dificuldade, Senhor, que sua fé está sendo minada, meu Deus, se tem alguém, meu Deus, que está, Senhor, fraco na fé, meu Deus,
de cabeça baixa. Pai, vai de encontro a essas pessoas agora, que a tua palavra, em nome de Jesus, venha resplandecer nesses corações a certeza da vitória, Senhor. A certeza, meu Deus, que a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, a tua palavra que diz que nós já somos aqueles que estão em Cristo, aquele que professa a fé, aquele que confia, aquele que te honra, Senhor, aquele que permanece para todo sempre fiel, diz que nós somos mais do que vencedores. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro a cada uma dessas pessoas agora, vai manifestando o teu poder de cura, de restauração, de transformação na vida dessas pessoas. Meu Deus, Daniel não temeu, Daniel tinha certeza da vitória. Daniel, meu Pai, e aqueles jovens que estavam junto com eles prosperaram, Senhor. Daniel prosperou, o Senhor o abençoou pela fidelidade ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não somos melhores do que ninguém, mas Pai, ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos a permanecer firmes e fiéis a Ti em todas as circunstâncias da nossa vida, de nós não olharmos para a direita nem para a esquerda, olharmos somente para Ti, meu Deus. Vai de encontro a cada uma dessas pessoas agora, onde tiver uma pessoa, meu Deus, enferma, onde tiver uma pessoa, meu Deus, aprisionada, Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória sobre a vida dessas pessoas, glorifica o Teu nome, Senhor, meu Deus, se mostra através de cada um de nós, se mostra, Senhor, como o Senhor se mostrou, meu Deus, através da vida de Daniel, que os homens tiveram que reconhecer. Nabucodonosor também teve que reconhecer, meu Pai. Havia um propósito para que tudo aquilo acontecesse, Senhor. E há um propósito hoje em nossas vidas para que todos os acontecimentos, eu creio nisso, Senhor. Para tudo que vem acontecer, existe um propósito. Oh Deus, em nome de Jesus, que hoje essa palavra venha trazer restauração, cura, libertação para todos nós. Que nós venhamos a permanecer fiéis a Ti, inconstante na Tua palavra, naquilo que o Senhor diz, Senhor. É questão de posicionamento. Isso, o Senhor me moveu o meu coração e disse, é questão de posicionamento. Nós temos que nos posicionar, Senhor, como servos, como filhos e servos e servas do Senhor, não escravos, Senhor, mas livres para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua restauração, eu creio em Ti, eu creio que o mesmo Deus, ó Senhor, que estava com Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha do fogo ardente, é o mesmo que está hoje conosco e é o mesmo que vai permanecer para todo sempre em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Pai, visita os enfermos, cativos, enlutados, visita os moradores de rua, visita as outras famílias, vai manifestando o Teu poder, Senhor, de restauração, de cura, de libertação, de transformação. Oramos por todos, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta cura no meio dessa pandemia, cessa essa situação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu nome, somente Ele seja glorificado e exaltado. Como igreja do Senhor nós oramos e desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando. Que Deus continue derramando sobre a sua vida a graça dEle em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero dar o último recado para vocês. A nossa igreja está aberta quarta-feira, 8 horas da manhã e 19h30, onde 19h30 vai estar sendo transmitida a live. A live nossa é transmitida de segunda a sexta às 20 horas, 8 horas da noite. Hoje às 8 horas, foi amanhã 8 horas, quarta-feira 19h30, sexta-feira 8 horas e quinta-feira 8 horas, melhor dizendo, sexta-feira 8 horas. Nossa igreja se localiza na rua Abílio José de Mato, número 1721, no Porto da Pedra, na rua principal do Porto da Pedra, Igreja Nova Unção de Deus. Meus irmãos, nós estamos lá, nós pastores estamos lá juntos para prestar atendimento a todos vocês, para prestar ajuda a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. E os nossos cultos está sendo realizado uma hora, apenas uma hora,
está sendo realizado, onde está sendo gravado as lives. No domingo, 8 horas da manhã e 18h30. Em Magé, também onde eu pastoreio a igreja lá em Magé. Deus abençoe também o povo de Magé, em nome de Jesus. A nossa igreja Nova Unção de Deus se localiza na rua Rotary Club, número 118, no centro de Magé. Antiga Rua da Fundação, em frente ao Colégio Noêmia Teixeira. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal do Mutuar, pessoal de Magé e todos vocês que hoje esteve conosco, em nome de Jesus. Faça-nos uma visita, seja aqui no Pôr da Pedra, seja em Magé. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos a nossa live para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. Nunca se esqueça, permaneça fiel a Deus. Fidelidade. Fidelidade, os homens venceram pela sua fidelidade ao Senhor. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus, ficam todos na paz.